Enquanto a Manu ali termina de conversar, a gente vai compondo a mesa. Eu vou deixar para a Maria Lúcia Barroco apresentar a mesa e apenas agradecer a presença de todos. Esse é o 5º Salão do Livro Político, realizado por algumas dezenas de editoras brasileiras, em parceria há alguns anos com a PUC São Paulo. Vocês não sabem o que tem sido difícil manter um evento com uma programação desse porte, um evento desse tamanho, né, no momento, na situação que o Brasil atravessa, com as dificuldades que as editoras vêm passando, por conta das políticas que se implementam desde o golpe de 2016, por conta agora dos ataques à universidade, enfim, pelo esse cenário de terra arrasada, de destruição pelo qual o Brasil passa. Mas a gente está firme e forte, e hoje com a maior alegria de ver que na primeira atividade, abrindo o salão, antes mesmo da cerimônia de abertura, das 7 horas da noite, aqui em cima, no Tucão, porque aqui vai ficar pequeno, né? A gente já tem tanta gente aqui. Então, muito obrigado, bem-vindos. Nós temos atividades de manhã, à tarde, à noite, de hoje até quinta-feira, uma vasta programação de mesas, debates sobre política nacional, internacional, cultura, programação cultural, e esse ano dando ênfase à questão da educação. Não por acaso, o salão, né, educação que está sob ataque, e não por acaso o salão escolheu para homenagear esse ano o patrono da educação nacional, o patrono da educação na cidade de São Paulo, desde o ano passado, título conferido pelo município de São Paulo aqui nessa universidade, que é o nosso saudoso professor, importantíssimo intelectual de renome internacional, professor Paulo Freire. Ele, então, será homenageado formalmente hoje às 19 horas no Tucão. Então, todos que estão aqui estão convidados, ao terminar essa atividade, a subir um andar, se acomodar no teatro maior em cima, e nós vamos ter, então, homenagem ao Paulo Freire, uma importante mesa, entre outras homenagens, e uma importante mesa sobre a conjuntura brasileira, com presenças as mais queridas também, né? Nosso ex-ministro Fernando Haddad, do ex-ministro Celso Amorim, do atual governador do estado do Maranhão, querido Flávio Dino, da deputada Érica Malanguinho, e também nossos representantes das editoras, né? Então, todos convidados às 19 horas, hoje à noite, e depois, claro, as atividades de amanhã, quarta e quinta-feira. Obrigado, sem mais demoras, passo a palavra à nossa mediadora, professora aqui da casa, a Lúcia Barroco, que vai seguir com os trabalhos, tá bom? Valeu, gente. Boa noite a todos e a todas. Obrigada pela presença. Esse 5º Salão do Livro Político ocorre em um momento, como o Tuto acabou de dizer, em que o Brasil, a exemplo do que vem ocorrendo em vários países do mundo, se depara com um avanço conservador, um avanço das direitas. E aqui, então, isso vem acontecendo com a recente eleição de um presidente de extrema-direita, cujo ideário antidemocrático, materializado em poucos meses, visa destruir todas as conquistas obtidas pelas lutas dos trabalhadores, dos movimentos sociais, dos negros, das mulheres, dos LGBTs, enfim, das esquerdas e das forças democráticas. Trata-se, assim, de um momento de enfrentamento político e a esse avanço reacionário, o que necessita da crítica teórica e do debate. É para isso que nós estamos aqui hoje.
essa mesa de resistência e de crítica, dirigindo-se, nesse momento, à opressão vivida pelas mulheres, um tema superatual nesse cenário em que as intervenções do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos pretendem uma volta à subordinação feminina nos moldes feudais. Nossas palestrantes vão explicitar as raízes ontológicas das funções reservadas à mulher e à família na estrutura da sociedade de classes, questões debatidas por Engels há 135 anos em seu livro A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Flávia Biroli, aqui ao meu lado direito, é doutora em História pela Unicamp, professora associada do Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília, UNB, pesquisadora do CNPq e atual presidenta da Associação Brasileira de Ciência Política. Entre 2009 e 2017, foi editora da Revista Brasileira de Ciência Política e, a partir de 2018, da Revista Política e Gênero. Fez parte do grupo de assessoras da sociedade civil da ONU Mulheres, entre 2016 e 2017. Entre seus livros se destacam Autonomia e Desigualdades de Gênero, Contribuição do Feminismo para a Crítica Democrática, editado pela EDUF e Horizonte, Feminismo e Democracia, pela Boitempo, Feminismo e Democracia, junto com Luiz Felipe Miguel, pela Boitempo, Família, Novos Conceitos, pela Perseu Abramo, e Gênero e Desigualdade, Limites da Democracia no Brasil, também pela Boitempo. Maria Cláudia Badan Ribeiro, lá na ponta, é mestre em Sociologia pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, doutora em História Social pela Universidade de São Paulo, USP, pós-doutora pelo Instituto de Altos Estudos da América Latina, Sorbonne, e pelo Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. É pesquisadora em História Contemporânea do Brasil, com ênfase nos temas Ditadura Civil-Militar no Brasil, Literatura de Testemunho, História da Esquerda Amada, Mulheres na Resistência, Exílio Político e suas redes de solidariedade, temas também pesquisados em variados centros de documentação no Brasil e no exterior. Manuela Dávila, aqui do meu lado, todo mundo conhece, é jornalista e mestre em políticas públicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, iniciou sua militância no movimento estudantil, muito jovem, ingressando na política partidária junto ao Partido Comunista do Brasil, PCdoB, foi vereadora, deputada estadual e deputada federal por Porto Alegre. Em 2018, foi candidata a vice-presidente na chapa que concorreu à presidência da República com Fernando Haddad. É diretora executiva e fundadora do Instituto E Se Fosse Você, ONG voltada à criação de conteúdo de combate a fake news e ódio nas redes. Em 2019, lançou seu livro, Revolução Laura, nome da sua filha, sobre a sua condição de mulher, mãe e política. Após a fala das palestrantes, nós vamos abrir para o debate, mas as perguntas vêm para a mesa por escrito, tá? E depois da mesa, nós teremos uma sessão de um lançamento de livros e uma sessão de autógrafos com os livros da Flávia Biroli, Gênero e Desigualdade, Feminismo e Política. Tá? É isso, então. Então, eu vou dar a palavra primeiro para a professora Flávia Biroli. Boa noite a todas. Boa noite a todas e a todos. É um grande... Estão me ouvindo? Está bem? O microfone não? Boa noite, agora sim. Boa noite a todas e a todos. É um grande prazer estar aqui
nesse momento, compondo essa mesa, né, com a Manuela Dávila, com a Maria Cláudia Badan Ribeiro, com a Maria Lúcia Barroco, nesse Salão do Livro Político, que acontece em um momento, ao mesmo tempo, tão delicado e tão significativo do ponto de vista da nossa construção coletiva, de uma reflexão sobre os embates que estamos travando, né, sobre as formas de opressão que se densificam como políticas de Estado, muito claramente, em um momento como esse. Minha fala será sobre o lugar que tem sido reservado às disputas em torno da agenda de gênero e da família nesse momento de crise das democracias e de novos padrões do neoliberalismo, né? Então, é parte, inclusive, de uma pesquisa que faço nesse momento, que se pergunta justamente por que essa centralidade da família e das disputas em torno da igualdade de gênero e da diversidade sexual nesse momento, né? Então, eu começo falando muito brevemente sobre essa noção de crise das democracias a partir de alguns diagnósticos que têm sido feitos. Desde os anos 2000, as noções de desdemocratização, pós-democracia, restrição das democracias a partir de dentro, e mesmo a metáfora da morte das democracias, passaram a fazer parte dos diagnósticos da crise das democracias. Como eu tenho pouco tempo, eu vou fazer um apanhado muito breve dos principais pontos que entendo estarem presentes nessas abordagens, nesse conjunto de abordagem, né? Então, o que se passa? Que crise é essa, segundo essa literatura, que tem sido produzida a partir do início dos anos 2000? As democracias, segundo essas abordagens, estão sendo limitadas e restritas a partir de dentro. Isto é, a dinâmica que leva a seu enfraquecimento e transformação não depende de rupturas como aquelas que instauraram as ditaduras na América do Sul nos anos 60 e 70. Portanto, a oposição entre regimes democráticos e autoritários não oferece recursos suficientes para a análise do que se passa hoje. Um segundo ponto, a crescente concentração de poder econômico e a lógica de operação do capitalismo financeirizado têm minado o caráter público das democracias, assim como a capacidade política e administrativa dos Estados nacionais. Eu cito aqui as discussões que vêm sendo feitas por Nancy Fraser e Colin Crouch. Um terceiro ponto, o esgarçamento da dimensão pública da política coloca em risco a própria noção de coletividade. A lógica econômica pautada na competição, característica da racionalidade liberal, constitui os sujeitos, enfraquece os vínculos e restringe a imaginação política. Essa é uma referência a um livro recente chamado Undoing Democracy, de Wendy Brown. Um outro ponto é que não estaríamos diante de uma ideologia, mas de um novo regime de evidências, para citar uma expressão utilizada por Pierre Dardot e Christian Laval em um livro traduzido pela editora Boitempo, no Brasil. As desigualdades se tornam, nesse novo regime de evidências, o normal, e, ainda mais relevante, o normativo nessas democracias em processo de transformação. Levando em conta essa literatura, penso que podemos afirmar que estamos diante de regimes políticos e de evidências que naturalizam as desigualdades e operam no sentido de restringir alternativas e utopias igualitárias. Por isso, elegem como inimigos os atores coletivos que as representam, as esquerdas, as agendas de direitos humanos, os marxismos, os movimentos negros, os feminismos, assim como a produção de conhecimento, que desnaturaliza o mundo tal como o vivenciamos. Eu gostaria de ressaltar que as autoras e os autores que eu citei brevemente estabelecem uma conexão entre o esvaziamento da dimensão pública da política e a etapa atual do capitalismo, como mencionei, caracterizada pela financeirização da economia global. A curva ascendente de concentração de renda em todo o mundo desde os anos 80, que teve como exceção a América Latina do início dos anos 2000 até mais ou menos 2012, tem como sua contraparte política o controle das democracias por elites econômicas e grandes corporações, com o pêndulo voltado para padrões característicos de períodos pré-democráticos, se olhamos para os países do Norte, e para um novo ciclo de colonização no mundo aldeia, para citar uma expressão como trabalhada por Rita Segato, em que, historicamente, a promoção de elites locais a posições de mando e os padrões de expropriação tornaram ainda mais rara a democratização do Estado.
que hoje tem, mais uma vez, sua dimensão repressiva acentuada em sociedades nas quais processos de militarização coincidem com a retirada de direitos sociais conquistados nas últimas décadas. É nesse quadro que eu chego ao meu ponto. Como situar a relação entre esse fenômeno, diretamente ligado à concentração de poder econômico e à perda de capacidade dos Estados nacionais, aos conservadorismos que têm em comum de seus eixos principais a reação contra a agenda da igualdade de gênero e da diversidade sexual? O que é que a concentração de renda, a recolonização dos países do Sul e a redução das garantias trabalhistas e sociais têm a ver com o peso adquirido pela moral sexual, pela apologia à família e pelos novos esforços de naturalização de convenções a respeito do papel de mulheres e homens na sociedade? Em outras palavras, e para situar de maneira mais simples minha questão no contexto brasileiro, o que o ministro da Economia, Paulo Guedes, tem a ver com a ministra das Mulheres e dos Direitos Humanos e da Família, Damares Alves, ou por que é que a síntese entre os dois aparece em outros ministérios, como o da Educação, sob o ministro Abraham Weintraub? Eu tenho algumas hipóteses. Não são respostas finais a essas questões, mas eu tenho algumas hipóteses sobre a centralidade do gênero e da apologia à família nas disputas políticas atuais, e vou enunciá-las muito brevemente. A primeira é que as conexões entre neoliberalismo, conservadorismo e familismo não são novas, portanto, estão na base disso que a gente está vendo hoje, ainda que segundo novos padrões. A famosa afirmação de Margaret Thatcher, nos anos 80, de que não existe sociedade, mas apenas homens e mulheres individualmente, já trazia o complemento, e suas famílias. As famílias, e dada a divisão sexual do trabalho, as mulheres nas famílias, assumem a responsabilidade prática pela reprodução social. A ilusão de que a sociedade é feita de um conjunto de indivíduos independentes e livres para fazer suas escolhas depende do trabalho não remunerado ou desvalorizado de cuidado, uma vez que a dependência e a vulnerabilidade real podem ser suspensas como problemas políticos e coletivos, mas não deixam de existir. Alguém tem que dar conta da questão cotidiana do cuidado. Eu passo, assim, a uma segunda hipótese. Se minha primeira hipótese indica que estamos diante de algo que coincide com o contexto histórico de fortalecimento do neoliberalismo, a segunda hipótese se volta para o que há de específico do momento atual. Por décadas, os efeitos reais das políticas neoliberais, que, sobrepostos aos padrões convencionais da divisão sexual do trabalho, acentuam as disparidades entre os salários de mulheres e homens e restringem a possibilidade de participação das primeiras na vida pública, conviveram, no entanto, com a incorporação de perspectivas de gênero por organismos internacionais. E eu não falo apenas do sistema ONU, mas do Banco Mundial, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, fortalecendo a atuação dos movimentos feministas e LGBT no contexto nacional, estimulando e vinculando os Estados nacionais a adotarem políticas para a igualdade e de reconhecimento de diversidade. A politização progressista do gênero coincidiu com um período de multiplicação das democracias eleitorais como regimes políticos, quando a democracia parecia ser o único jogo válido, the only game in town, para citar a célebre afirmação de Francis Fukuyama nos anos 90, e seus limites eram discutidos como se os fundamentos do jogo não estivessem em questão. Com isso, quero dizer que, mesmo na forma domada do empoderamento feminino, que era a agenda dos bancos internacionais, e dentro da lógica da competitividade, neoliberalismo e políticas para a igualdade de gênero se acomodaram por algum tempo. Isso aponta para uma terceira hipótese, a de que as conexões originais entre neoliberalismo e conservadorismos, que aqui enunciei um tanto anedoticamente me referindo à fala de Thatcher, não permitem fundir os dois. É preciso entender as relações, as conexões entre neoliberalismo e conservadorismo, mas eles não são uma mesma coisa. Enquanto a politização pró-direitos foi, mesmo numa forma restrita, parte da dinâmica neoliberal e globalizante, conservadores religiosos já expressavam sua resistência. A campanha contra a chamada ideologia de gênero foi iniciada por grupos católicos conservadores ainda nos anos 90, como reação à introdução da agenda da igualdade de gênero nas conferências do Cairo, de 94, e de Beijing, de 95. Essa mesma campanha se tornaria mais densa e mais capaz de mobilização política
com o papado de Joseph Ratzinger, entre 2005 e 2013, para, em seguida, já sob o papado de Bergoglio, encontrar abrigo de forma conflitiva em uma Igreja Católica que se reposiciona contrariamente ao neoliberalismo e à precarização da vida e que é obrigada a lidar com escândalos de pedofilia que se acumularam e se tornaram mais difíceis de ocultar. Ainda nesse ponto da origem religiosa da reação contra a agenda de gênero, as alianças entre católicos e evangélicos conservadores são fundamentais para se compreender algo que tem presença regional hoje muito forte, como a campanha Con mis hijos no te metas, com meus filhos não te metam, que ganha as ruas em diversos países latino-americanos na segunda década dos anos 2000, forçando a demissão de ministras e ministros da educação na Colômbia e no Peru, incidindo nos resultados de consultas políticas, como o plebiscito de 2016 na Colômbia, e compondo disputas eleitorais, como a da Costa Rica e a do Brasil em 2018, se tornando depois agenda oficial de governos, como o do Paraguai e o do Brasil. Para entender a centralidade de gênero na política, é necessário, parece-me, compreender essa atuação política de grupos religiosos nos regimes democráticos que se consolidaram nas últimas décadas, período em que a Igreja Católica perdeu fiéis e igrejas evangélicas passaram a apostar na política partidária, empregando estratégias de sucesso. Mas isso não é tudo. Com isso, eu chego a um quarto ponto, a uma quarta hipótese, que é que, embora tenha origem em grupos religiosos conservadores, a campanha conservadora contra a igualdade de gênero envolve atores religiosos e seculares. Eu estou falando em hipóteses, mas são hipóteses já trabalhadas a partir de uma pesquisa empírica também, né? No caso brasileiro, o movimento Escola Sem Partido e o movimento Brasil Livre são exemplos de como conservadorismos que não têm origem religiosa incorporaram o combate à agenda de gênero e apostaram suas fichas na apologia à família, como fonte de autoridade legítima, em oposição a uma concepção democrática de Estado, e, em especial, de políticas educacionais, em oposição também a uma visão pluralista de sociedade. Essa noção de ideologia de gênero aparece como estratégia discursiva também entre setores conservadores não identificados abertamente como religiosos, ao menos na Argentina e na Colômbia, e tem servido para mobilizar públicos insatisfeitos com a democracia e, entendo, inseguros em contextos nos quais a desproteção se apresenta ao mesmo tempo que profundas mudanças sociais tiveram lugar. Com isso, eu chego ao meu último ponto nessa fala, que é, então, como é que o familismo se constitui como um ponto de convergência entre o capitalismo neoliberal e os conservadorismos neste momento, né? As raízes da desproteção estão no desmonte progressivo de direitos, sem dúvida frágeis, mas também na sua baixa efetividade histórica em países nos quais as desigualdades são tão profundas. Ao mesmo tempo, as transformações no modo de configuração das famílias e na vivência da conjugalidade, da parentalidade, dos afetos e da sexualidade são reais e podem estar entre as fontes de insegurança exploradas politicamente por movimentos anti-igualitários e antidemocráticos. Entendo que é nessa conexão entre a desproteção e as inseguranças em um mundo que passa, de fato, por intensas transformações nas relações de gênero, que se situam as razões pelas quais as noções convencionais de família ecoam fortemente em alguns públicos. A desproteção social e a restrição das alternativas coletivas vêm sendo feitas de modo que as pressões para que as famílias sejam funcionais em sociedades disfuncionais são reposicionadas politicamente. A lógica neoliberal torna mais frágeis os vínculos e a possibilidade de mantê-los. É só a gente observar as transformações com a legislação trabalhista aprovada no Brasil em 2017. Programar a vida se torna mais difícil, manter os vínculos passa por um cotidiano de cuidado, de relações muito concretas, né? Mas os processos históricos que geraram baixas expectativas em relação à política, associados à lógica neoliberal focada na competição, fazem com que alternativas coletivas a esse problema da desproteção e da dificuldade de manter os vínculos pareçam escassas. Com isso, os problemas cotidianos que se apresentam às famílias são colocados como se fossem de ordem moral, em vez de socioeconômica e política. Em outras palavras, em vez de que modelo de sociedade queremos para que possamos viver de maneira menos insegura e de modo a fortalecer os vínculos que nos importam tanto, a pergunta que se apresenta por esses movimentos anti-igualitários e antidemocráticos é:
qual a ordem sexual e de gênero que permitiria restaurar uma suposta ordem moral perdida. A moralização das inseguranças foi testada nas eleições brasileiras de 2018, assim como no plebiscito colombiano de 2016, para usar 2 exemplos em que há muitas evidências disponíveis. E continua a ser retomada como contraponto à contestação política e como justificativa, para medidas não apenas conservadoras, mas autoritárias. Entendo, assim, que as disputas em torno da agenda de gênero compõem atualmente a crise das democracias liberais, embora nem sempre sejam consideradas por quem as analisa. São também uma chave na conexão entre conservadorismos, mobilização de públicos e ascensão de projetos autoritários por meio do voto, assim como na relação entre esses elementos e o esvaziamento da busca de alternativas coletivas aos problemas e inseguranças reais das pessoas. A apologia conservadora à família é um ponto de convergência entre diferentes conservadorismos e se conecta a 2 faces do recesso democrático: a restrição da dimensão pública da política, apoiada em uma lógica orçamentária e traduzida na privatização e na retirada de direitos sociais, de um lado, e a restrição de direitos individuais e de minorias, apoiada na noção de maioria moral e de maioria cristã, de outro. Na primeira face, as unidades privadas familiares são responsabilizadas pela reprodução social numa economia da desproteção. Na segunda, novas formas autoritárias de controle sobre a sexualidade e as subjetividades vão ganhando legitimidade política em contextos nos quais as inseguranças derivadas da desproteção social estão sendo traduzidas, como eu disse, como questões de ordem moral. Confirmam, assim, 2 dimensões das desigualdades que a concepção moderna da família representa: as desigualdades interfamiliares, isto é, o acesso desigual dos diferentes núcleos familiares a recursos econômicos e simbólicos, porque os processos de privatização e de atribuição de responsabilidade às famílias podem receber concretamente respostas muito diferentes dessas mesmas famílias, segundo as suas condições socioeconômicas, as suas posições nas relações sociais. Mas também desigualdades intrafamiliares, as hierarquias de gênero expressas na divisão sexual do trabalho e, sobretudo, na responsabilização prioritária das mulheres pelo cuidado com as crianças, com os idosos e com as pessoas com necessidades especiais, que se desdobram, embora sejam extremamente relevantes, neste modelo, na maior vulnerabilidade das mulheres na esfera privada e na esfera pública. Então, nesse caso, internamente as famílias, ao responsabilizar famílias, responsabilizamos mulheres e ativamos as hierarquias tradicionais e as formas de vulnerabilidade das mulheres. São pistas para a análise de como a racionalidade neoliberal e os conservadorismos voltados para a restauração de uma ordem moral desafiada pelos feminismos e pelos movimentos LGBT se encontram nesse contexto de recesso da democracia. Sem que seja necessária a conformação de um pensamento social e político coerente, ambos clamam por famílias funcionais, em meio a dinâmicas de privatização, de retração das responsabilidades coletivas e de garantias democráticas. Muito obrigada, fico à disposição para conversarmos depois. Obrigada, Flávia. Eu vou passar a palavra agora para Manuela. Acho que esse está bom, tá bom? Boa tarde a todas e a todos. Para mim é uma satisfação muito grande poder conversar com vocês nesse 5º Salão do Livro Político, junto com a Maria Lúcia, com a Maria Cláudia, com a Flávia Biroli. É uma alegria grande poder abrir esse salão e, mais ainda, ver que a sua abertura traz um tema tão relevante quanto esse e, por muitas vezes, colocado em segundo plano nos debates, nos nossos debates, nas discussões daqueles que buscam compreender a humanidade para transformá-la, que somos nós que nos reunimos em espaços como esses. Então, fico muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Peço sinceras, eu estava brincando no telefone, sinceras desculpas para vocês.
Eu falei que ia falar brincando isso, mas eu vou falar sério para que vocês compreendam, porque eu estou fazendo uso de uma medicação para enxaqueca que me deixa com a fala mole. Então, não é que eu fiquei com a fala mole depois da eleição, é o remédio da enxaqueca, tá, gente? Vou falar brincando para o pessoal não achar que eu comecei a falar meio grogue depois da eleição, a medicação para enxaqueca me deixou com essa fala hoje, assim, meio grogue. Certamente, quando a Ivana me convidou para fazer essa conversa com vocês, certamente ela não fez porque eu terminei o mestrado durante o período eleitoral e estudei as relações entre políticas públicas e gênero. Mas imagino que ela o tenha feito porque, nos últimos 15 anos, eu ocupei alguns espaços que nem todas nós ocupamos no parlamento e tive, portanto, um outro olhar, né, que não é o olhar tão valioso, tão precioso de mulheres como as que estão produzindo conhecimento científico, mas que é o olhar daquelas que tentam ocupar o espaço público e produzir ou tentar compreender a nossa realidade legislativa e tentar contribuir na transformação da sociedade desde aquele espaço. Eu fiquei pensando qual seria a principal contribuição para trazer, ou quais dos debates que aconteceram no último período relacionados à temática de gênero seria mais importante de ser debatido com vocês nessa noite. E me recordei que talvez uma das grandes polêmicas no nosso campo político, e eu sei que os homens e mulheres que se reúnem num encontro como esse, nós somos diferentes entre nós, mas, com certeza, nós fazemos parte de um campo político, no sentido sociológico do Bourdieu, né? Nós fazemos parte de um campo, temos valores comuns, percebemos a humanidade com determinadas características comuns. Então, imagino que todos nós tenhamos vivido o mesmo processo eleitoral, né? E analisemos de forma semelhante, com as diferenças que guardamos entre nós, os resultados dessa eleição. E eu imagino que talvez um dos debates que nós tenhamos maior necessidade de fazer entre nós é se existe, de fato, uma contradição entre o crescente movimento de mulheres e as lutas dos trabalhadores e das trabalhadoras no nosso país. Talvez isso tenha sido um fato muito debatido durante o processo eleitoral de maneira clandestina, muitas vezes nas redes sociais, outras vezes nas análises partidárias sobre os episódios que marcaram o processo eleitoral. Então, muitas vezes, a partir da leitura rasa da política, né? Então, ele não atrapalhou o processo eleitoral ou não atrapalhou. Então, numa análise mais superficial do que a análise que a academia faz ou que nós pretendemos fazer aqui nessa noite, mas o fato é que esse é um debate que tem tomado uma proporção bastante grande no mundo e eu acredito que nós devemos enfrentá-lo. Existe uma contradição no Brasil, em 2019, no debate entre a luta das mulheres e a questão de classe. Por que eu formulo a frase inteira, né? E coloco o Brasil no meio? Muitos intelectuais europeus do nosso campo político dizem que o grande mal da esquerda do mundo é se render às chamadas lutas identitárias. Vejam bem, a primeira resposta, na minha interpretação, que nós temos que dar é se no Brasil essa é uma luta das identidades. Eu entendo, como eu disse a vocês, eu nem fiz o esforço de organizar os dados, porque eu realmente quero fazer uma fala política com vocês, talvez porque eu saiba que a medicação ia me impedir de lembrar todos os dados, eu não gosto de lê-los, mas todos vocês que estudam, que conhecem o que significa o tamanho de um estado de bem-estar social europeu, do menor, que é o inglês, a um estado escandinavo, podem imaginar que a situação de uma mulher trabalhadora na Inglaterra, para fazer menção ao menor estado europeu, não é igual à situação de uma mulher trabalhadora brasileira. Em quais aspectos? Em aspectos centrais relacionados àquilo que estrutura parte do que nos oprime. O quê? As estruturas de cuidados. A Flávia, eu anotei uma frase, um dos raciocínios centrais das conclusões da Flávia, que talvez seja o início dessa formulação. Tentam atribuir ou fazer com que o debate passe a ser moral,
para não fazer o debate no campo econômico e social. Então, vamos ao debate econômico e social. O que faz com que a vida de uma mulher trabalhadora, num país como o nosso, seja diferente da vida de um homem trabalhador, isolando a questão de classe para uma marxista como eu, nesse país? A estrutura de cuidados, que é sociologicamente, subjetivamente vinculada aos afetos, né, ela é uma estrutura de trabalhos não remunerados atribuídos às mulheres. Num país com o Estado existente, ou seja, num país em que existe escola, creche para as crianças, saúde pública, como na Inglaterra, estou pegando o menor estado inglês, essa mulher tem uma vida absolutamente diferente de uma mulher que vive num país em que 70% das crianças de até 4 anos estão fora das estruturas educacionais públicas. Então, debater a questão, ou compreender a questão da situação das mulheres num país com um Estado absolutamente inexistente do ponto de vista de políticas públicas elementares para a emancipação das mulheres, porque na sociedade machista essas políticas são atribuídas, os cuidados são atribuídos a nós, e, portanto, somos nós, as mulheres, as que respondem por esses cuidados no pacto, ou nos pactos da maior parte das estruturas familiares, não pode ser visto jamais como uma questão dissociada da questão de classe. Então, eu creio que, talvez, o debate sobre gênero, identidade, né? Eu, cada vez que falo dos movimentos identitários, me dá um arrepio na espinha, porque achar que negro, a questão racial e a questão de gênero no Brasil é sobre identidade e não classe, é não compreender a origem da desigualdade econômica brasileira, né? É não compreender, portanto, quem constitui a classe operária e quem é a classe operária desse país. Então, primeiro, se nós defendemos a necessidade de um pensamento nosso, né, todos nós estivemos engajados no 15 de março, em manifestações em defesa da educação, todos nós defendemos a produção do conhecimento científico brasileiro, nós não defendemos só o conhecimento que é capaz de reindustrializar o Brasil. Nós defendemos também a produção do conhecimento nas nossas áreas, nas humanidades. E nós precisamos falar sobre isso. Não é igual, eu sempre penso, porque sempre vêm os europeus nos dizer sobre o que é identidade, sobre o que é classe social no Brasil. Não é igual ser mulher na Europa e ser mulher no Brasil. Em segundo lugar, será que nós nos somaremos, e talvez possa parecer meio... Eu vivi a eleição do lugar mais de dentro que eu poderia viver, né, como candidata. E na eleição, quando viam os comícios, os nossos comícios, foi a eleição com maior diferença na história do Brasil, na escolha das mulheres com relação à escolha dos homens. Vocês sabem disso? Nunca na história do país as mulheres e os homens votaram de maneira tão diferente para a presidência da República como nessa eleição. E, às vezes, nós, mesmo os marxistas ou os progressistas, parece que nos associamos a uma fala quase divina, né? Como se fosse algo dos deuses. As mulheres estão mais mobilizadas, as meninas estão mais mobilizadas. O que será que fez com que, a partir de 2008, as ruas do mundo estivessem tomadas de mulheres? É quase casual, é na Europa as mulheres, nos Estados Unidos as mulheres, no Brasil as mulheres. E nós ignoramos a existência de uma crise que não é só brasileira, que é uma crise de um sistema que é mundial, que acomete todas as economias do mundo e que apresenta saídas que são saídas de diminuição do Estado. E que se diminuem, as saídas de austeridade se diminuem, se restringem, se diminuem os investimentos do Estado nessas políticas, não punem igualmente a todos. Se essas políticas são aquelas que, historicamente, têm relação com a nossa possibilidade de emancipação ou não. Então, vejam bem, eu não digo que todas as mulheres que estão nas ruas estão conscientemente, isso é um outro debate dos marxistas, que é consciência, é outra coisa, que todas elas estão conscientemente nas ruas, engajadas, porque as saídas de austeridade punem mais as mulheres do que os homens. Mas é fato que punem. Aqueles que acham que nós podemos dissociar gênero e raça de classe no Brasil precisam encontrar uma resposta científica para me explicar
porque uma mulher negra recebe, no mesmo posto de trabalho, e, portanto, a mesma classe social, 53% do salário de um homem, porque são componentes centrais do nosso país. E eu falo isso com muita preocupação, porque eu creio, em primeiríssimo lugar, que nós precisamos compreender isso para fazer com que a consciência dessas mulheres seja elevada, para que nós possamos disputar a consciência das mulheres, das negras e dos negros, né, avançar a consciência. Né, todos nós, esse é o nosso processo, né, avanço da nossa consciência para nos engajarmos num projeto de mundo. Se nós, existe quase uma certa tendência a acreditar que esses são os setores menos capacitados, menos engajáveis, menos desejáveis, porque há um tipo ideal a ser mobilizado, que portanto, não é um conceito marxista, né, é um conceito weberiano, que são os homens operários que correspondem a um tipo de trabalho que também está em transformação. Eu não vim falar sobre isso, nem tenho me dedicado tanto a isso, mas acho que é uma reflexão que nós também precisamos nos dedicar bastante. Então, eu vejo, em primeiríssimo lugar, com uma preocupação muito grande, que nós criemos uma contradição entre gênero e raça e classe social no nosso país. Eu repito, eu vivo no Brasil e me disponho a fazer política nesse país. Sou internacionalista, sou comunista, mas a minha atuação política é aqui. Eu não sou europeia, eu não vivo na Iugoslávia, eu não vivo na França, eu não vivo na Alemanha, eu vivo aqui. E aqui, ser mulher e ser negro não se refere à identidade de alguém apenas, se refere a um elemento central da questão da luta de classes. Por fim, eu creio que eu também preciso falar sobre uma outra coisa que me preocupa muito, para além desse tema, que para mim foi marcante, para mim me chocou, né, me choca, me escandaliza imaginar que um setor organizado que luta para que o Brasil avance possa imaginar que 200 mil mulheres mobilizadas possa ter prejudicado um processo eleitoral. Né? Nunca a responsabilidade... Vocês sabem que existiu essa avaliação. Né? Nunca a responsabilidade pode ser de quem se mobiliza pelas causas justas. Né? A responsabilidade é nossa de construir o avanço dessas causas. Mas existe um nexo desse tema, das mulheres mobilizadas, das razões pelas quais as mulheres se mobilizam com essa intensidade no Brasil e no mundo, e um outro assunto, que é o assunto que eu tenho me dedicado depois do processo eleitoral, que eu acredito que nós estamos trabalhando de maneira... ou nem estamos trabalhando, achamos que é algo absolutamente superficial e que, para mim, é central na construção da disputa de consciência e da realidade política que nós estamos vivendo, que são as redes de ódio e as mentiras na internet, ou as fake news, como queiram chamar. Sempre que nós tratamos, e tem um vínculo entre os dois, porque as versões, as narrativas sobre a mobilização das mulheres foram mais relevantes do que o que aconteceu na mobilização das mulheres. Então, eu estou com a medicação, mas não achem que eu estou com pensamentos conexos. Ainda não estou. Posso ficar, porque o Brasil proporciona esse tipo de coisa na gente. Né? Às vezes a gente acorda e acha que está com um pensamento desconectado, mas é o Brasil real. Então, vejam, nós sempre tratamos primeiro sempre tratamos fake news e redes de ódio separadamente, o que é um absurdo, porque as mentiras, elas não se estruturam em cima de nada. Elas se estruturam em cima de padrões comportamentais reais do nosso povo. Não é por nada que é tão fácil dizer que a Marielle era mulher de bandido. É porque o nosso povo, a nossa cultura é estruturada a partir do racismo. Então, é automático o pensamento de parcelas da população de imaginar o que aquela mulher negra faz naquele espaço de poder. Tinha mesmo que ser casada com um bandido. É um pensamento razoável para aqueles que reproduzem o racismo, que estão mergulhados nessa sociedade. Da mesma maneira, por exemplo, por que o Jean é o alvo central de fake news? Porque é muito simples distribuir uma foto, uma montagem de um homossexual segurando uma plaquinha que diz: pedofilia não é crime. Por quê? Numa sociedade que é marcadamente homofóbica, dizer que quem é gay tem uma vida sexual promíscua é jogar com o senso comum. Esse é o pensamento médio de quem é homofóbico. Então, é uma coisa só.
né? É a fome com a vontade de comer, é o reforço de estímulos da nossa construção social. Por isso que eu fui tão alvo de fake news, né? Às vezes tratavam como era assim, se tu não falar sobre determinado assunto, tu não vai ser. Não adianta, gente, o assunto é inventado, né? Não se trata sobre realidade, se trata sobre um outro agro, um outro espaço público, a criação de uma coisa imaginária. Então, primeiro é isso. Segundo, cada vez que vocês escrevem isso na internet, também me dá aquele arrepio na espinha que eu falei. Não existe uma contradição entre real e virtual. Às vezes as pessoas falam, vamos sair das redes, vamos para as ruas. Vamos aprender a falar, caminhar, digitando, gente. Porque as redes, elas são uma espécie de assembleia popular permanente. Não são robôs só. Os robôs eu vou falar depois. Só. Para aí que eu vou falar sobre eles também, que estão ali. As pessoas que vocês conhecem, elas estão ali, influenciadas por robôs, há anos, construindo disputa de consciência, de classe, sabe? Então, vocês imaginem que dizer para a gente sair dali é mais ou menos como se na década de 70, no sindicato do ABC, alguém dissesse assim, larga aquele peão que ele não quer saber de política, ele quer jogar bola. Deixa ele nunca vai vir para a luta com a gente. Esse peão é o Lula. Ele estava ali, ele se aproximou do sindicato por um aspecto, jogo de futebol, todo mundo sabe disso, né? Beber uma e jogar bola, e virou o melhor presidente da história do nosso país, que paga, hoje, injustamente, o preço de ter sido o melhor presidente da história do país. Então, dizer para a gente sair daquele espaço, ou criar uma contradição, é dizer para a gente abandonar a disputa de consciência social. Mas a gente simplesmente ignora que eles dispõem de mecanismos. Eu brinco, eles leram mais Gramsci e Lenin do que a maior parte dos nossos, porque eles se organizam de forma leninista, né, e disputam a hegemonia de forma gramsciana. Só que eles fazem isso com inteligência artificial. Então, esse final de semana saiu uma matéria, não sei se vocês viram, teve pouquíssima repercussão, que eles falam uma frase para o computador e o computador escreve 7 parágrafos. Vocês viram essa matéria? Não, então era assim. Falava assim, teve um acidente na Paulista, e o computador escrevia com aspas do prefeito, do secretário responsável pela rua, né, do subsecretário, o secretário, o governador do estado, o familiar do morto, tudo falso. 100% falso, com uma única frase. E eles conseguem produzir isso em velocidade não humana, robotizada. Só que eles fazem isso sabendo tudo o que vocês pensam. Então, quando a gente vai falar os padrões que a Flávia falou, de reforço de determinados padrões familiares ou de determinados comportamentos que são da nossa sociedade, por exemplo, o racismo, com relação ao episódio da Marielle, imaginem que eles conseguem fazer isso sempre de forma perfeita. Sempre chega a mentira sobre a Marielle para alguém que tem tendência a acreditar numa mentira sobre a Marielle. Então, nós estamos fazendo essa disputa nesse contexto. E nós queremos continuar fazendo de forma analógica. Vocês alguma vez ouviram alguém do nosso campo político falar em robôs do bem? Porque vai ter que ser com tecnologia. Vocês acham que a gente vai vencer assim? Ai, gente, tweetem, 140. Não, né, gente? Não dá. Eu, às vezes, fico ali, né? Às vezes, ontem uma menina quis bater boca comigo, que ela tweetava muito durante o dia. Eu falei, amor, também tuito muito, sabe? Mas eu queria te dizer que mesmo a minha rede, que é muito boa, um robozinho é diferente. É assim, 8.000 por hora, 8.000 por minuto, não dá. Né? Com conteúdo diverso, com características que vocês achariam que eram perfis verdadeiros. Então, essa disputa em torno da questão das mulheres também passa por isso. O reforço, a divisão, as divisões que existem na nossa sociedade. O que aconteceu no Ele Não foi isso, gente. Nós mobilizamos milhares de pessoas no Brasil e eles mobilizaram milhares de robôs para contar uma história, uma outra história. E atingiram pessoas aptas a acreditar naquela outra história. E aí, qual a capacidade que a gente tem, humana e não humana, de desmentir isso? É baixíssima. Então, vejam, primeiro eu acho que, né, a luta das mulheres e o que nós estamos mobilizando talvez seja o que há de mais importante no último período. Não existirá como construir uma outra sociedade se nós não conseguirmos envolver essas mulheres que são aquelas que mais sofrem com esse Estado cada vez menor.
Nós precisamos falar sobre isso. O que acontece hoje no Brasil não é algo que acontece só no Brasil. Às vezes, também, eu acho que a gente fica tão ficcionado no Bolsonaro que a gente reproduz com o Bolsonaro o que eles fazem com o PT, sabe? O PT é ocupado pelo prefeito de Nova York, pelo prefeito de Madrid, pelo prefeito de Paris, pela crise econômica mundial. A Dilma fez com que acontecesse desemprego no mundo inteiro, é uma loucura. Só que a gente também esquece que o Bolsonaro é a alternativa do capitalismo para o Brasil, para um capitalismo em crise no mundo, que encontra saídas com esse feitio para os países que topam ser países como o Bolsonaro topa, né? Novas colônias de economias que vão voltar a crescer. Seu papel que, de forma resignada, ele aceita, né? Uma nova colônia, nosso povo sem direito, nosso povo como eram os povos nas colônias anos atrás. Ok, então quem vai discutir, quem vai construir as saídas que não sejam essas? Eu não acredito que elas possam ser construídas sem envolver as mulheres, sem envolver aquelas que mais vivem o impacto das políticas que eles constroem. E se a gente cair nessa contradição que eles criam, nós vamos estar jogando para o lado de lá, não para o lado de lá, porque elas não vão se somar ao Bolsonaro, né? Ou essa turma do lado de lá nesse sentido, mas nós vamos estar desperdiçando o potencial transformador, construtor de alternativas dela. Mas, para além disso, é preciso entender que o bicho, esse bicho que vive na tecnologia, na internet, é bem mais importante do que o que nós temos tratado. Se hoje nós falamos em ameaça à democracia, construção do fascismo no Brasil, existe uma grande responsabilidade dessas máquinas, que são administradas por pessoas, têm padrões, mas existe uma responsabilidade grande delas, inclusive na reprodução de comportamentos nossos, né? Quando nós aqui, os presentes, nos assimilamos uma postura ultra-radical de não dialogar com ninguém que pensa diferente da gente, nos consagrando em espaços que não servem para quem quer retomar o poder, porque nós somos a minoria hoje, né? Então, se nós quisermos retomar, nós precisamos romper esse padrão que as redes nos impõem, da construção das bolhas, e que nós acabamos assimilando nas nossas vidas reais, reproduzindo e nos colocando num espaço que vai nos deixando cada vez mais sem perspectiva de vitórias. Nós precisamos vencer, porque o povo brasileiro precisa que nós saiamos desse lugar que estamos e construamos uma outra alternativa. Muito obrigada, é um prazer muito grande estar aqui com vocês nessa noite. Obrigada, Manuela. Maria Cláudia. Olá a todos e a todas, agradeço pelo convite. Queria só fazer uma correçãozinha, saiu no vídeo de divulgação do evento que eu sou professora da USP. Eu não sou professora da USP, eu fiz o doutorado na USP. Então... Oi, está melhor assim? Eu agradeço pelo convite, como eu estava dizendo, eu queria fazer apenas uma correção, que no vídeo de divulgação do evento apareceu meu nome como professora da USP. Eu não sou Witzel e não sou Joana Dark, então vamos evitar complicações desnecessárias e também não sou mentirosa. Então, eu fiz doutorado na USP, mas não sou docente. Então, nesse tema sobre a condição da mulher, e a gente teve a fala da Flávia Biroli, trazendo um pouco dessa discussão teórica, a discussão prática na política e no dia a dia da Manuela, eu vou voltar 50 anos atrás para falar um pouco sobre as mulheres guerrilheiras. Eu acho que, no Brasil, a gente tem uma tendência, um apagamento da militância da mulher que chega ao espaço público. Nos anos 60 e 70, que era o começo dessa liberação, e aconteceu no mundo inteiro, com a ditadura, a ditadura tentou impor uma nova visão de mundo, que não tinha nada a ver com aquele contexto que se vivia de libertação, de discussão dos afetos, de discussão da maternidade, de discussão da participação política da mulher no Brasil.
E eu me perguntei, quando eu escrevi a tese, que foi publicada no ano passado nesse livro, o que era ser mulher sob uma ditadura. Porque ser mulher é, por excelência, transgredir. Porque a mulher, ela ao longo dos anos, ela é submetida ao família monogâmica patriarcal, ao poder do homem, ao poder do Estado. Então, ela tem que lutar sempre com as autoridades e lutar pelo seu espaço próprio. E por que a mulher guerrilheira? Né? Sempre se associa a desobediência civil ao homem, não à mulher. A mulher sempre é guardiã de valores pacíficos. Né? A mulher, por anos, pela igreja e pelo comportamento, ela foi restrita ao lar. A gente está falando de 135 anos de Engels, e ele mostra exatamente qual foi a derrota feminina. É quando a mulher passou, dentro do matrimônio, a servir o homem. E acabou... porque Engels diz que a descendência era pela linha materna e não pela linha paterna. Então, era para garantir herança. Então, na sociedade capitalista que está essa hierarquia entre homem e mulher. A primeira opressão acaba sendo a de gênero, porque é a constituição dessa família. Bom, a luta da mulher não começou, evidentemente, na ditadura. O Código de Gênero já vinha sendo desafiado muitos anos antes. Né? A gente tem um movimento anarquista, as mulheres com as suas escolas. A gente tem a luta das mulheres escritoras, que, às vezes, escreviam com pseudônimos masculinos. A gente está vendo agora a luta da Conceição Evaristo para fazer parte da Academia Brasileira de Letras, a recuperação da história da Júlia de Almeida. E a gente tem, depois da Segunda Guerra Mundial, a adesão das mulheres aos partidos, principalmente ao Partido Comunista. Né? Inclusive, mulheres que não tinham formação, não tinham instrução, eram praticamente analfabetas e seguiam os cursos de alfabetização do Partido Comunista. Então, isso vem num contexto de êxodo rural, com a industrialização, e é interessante porque eu entrevistei muitas mulheres, pelo menos as de classe média, porque a realidade operária era muito diferente, que estudavam nas escolas para as moças ou nos internatos religiosos. Havia todo o movimento da igreja progressista, mas as mulheres ainda não estudavam, eram escolas separadas para homens e para mulheres. Começava a se ter escolas mistas. A Maria Lígia Quartim de Moraes, por exemplo, que foi uma militante da ELN, ela dizia que a madre superiora dizia a ela, melhor casar que abrasar. Então, assim, a ditadura ela vai fechando todos os caminhos para as mulheres e para os avanços das mulheres. Porque ela quer impor um pensamento, uma visão de mundo muito diferente e que agora está sendo retomada. Né? Então, o que é ser a mulher guerrilheira? Ser guerrilheira, pegar em armas, você está num ambiente que tradicionalmente foi considerado masculino. Então, naquela época, é interessante, porque quando eu fui falar sobre a ELN, o que se conhecia era um pouco sobre Carlos Marighella e sobre Joaquim Câmara Toledo. E havia várias mulheres que militaram na organização que não apareciam. E se apareciam assim, na imprensa, que desqualificava a mulher militante, ela é sempre levada ou vítima do terror. E a justiça militar também desqualificava a mulher militante. Ela era a amante, ou a levada a, ou a puta comunista, ou a mulher de aparelho. Então, era o primeiro passo de desqualificação da mulher militante, e o último era a tortura. Tem um caso muito interessante, porque a justiça, os advogados de presos políticos, para também liberar as mulheres, usavam do estereótipo moralista corrente de que era uma mulher criada à moda antiga, de que a mulher ela era de uma família de prestígio, para poder liberar. Então, por exemplo, a ideologia da ditadura e de quem tomou o poder era da mulher casta e do lar. E a justiça militar
ela não queria, ela não aceitava a militância da mulher, ela achava que era uma mulher, era um desvio. Então, você vai ver nos documentos da repressão, as mulheres praticamente não militaram. Então, a militância da mulher foi escondida pela imprensa, foi escondida pela justiça militar e foi escondida pela imprensa que colaborou com o regime. Então, eu precisei ir atrás dessas mulheres da Eliane para saber o que fizeram. Então, fiz 45 entrevistas com elas e algumas outras que depois falaram comigo. Naquela época, se falava de Marighella, quando eu comecei a pesquisa, mais como um deputado. Agora, a gente está começando a saber a face oculta do guerrilheiro, já é uma pessoa mais conhecida, e a Eliane acaba sendo uma organização mais conhecida, Ação Libertadora Nacional, que se baseava no ideário, naquele contexto de lutas, era um ideário internacional, que era do homem novo. Então, o Marighella rompeu com o Partido Comunista e criou uma organização armada, e que tinha uma novidade muito interessante, que era de linha horizontal. Então, não havia uma hierarquia muito rígida para entrar na Eliane. Então, assim, isso é um dos fatores que acho que agregou muitas mulheres. E as mulheres se identificaram com essa linha horizontal. E o Marighella dizia, já no primeiro documento da organização, que se a mulher entrasse na Eliane, principalmente a mãe de família, ele levava toda a família. Ou, então, ele sabia do papel de chefia da mulher na família, ele sabia da força da mulher. Ele tinha convívio com mulheres que participaram do Partido Comunista Brasileiro. E ele era, assim, as mulheres dentro do partido escutavam piadinhas assim, quando elas iam nas plenárias: quantas panelas de pressão você tem? Não era essa a postura do Marighella. Como houve o golpe e não teve resistência, e isso é uma coisa que não aconteceu só no Brasil, em todo o Cone Sul, né? A luta armada, a revolução. Então, assim, tinha o exemplo da Argélia, tinha o exemplo do Vietnã, enfim. Então, era todo um contexto internacional que estava lutando pela libertação dos povos, pela revolução, e as mulheres também. Então, a gente estava falando sobre, por exemplo, há uma divisão muito clara entre espaço público e privado na militância da mulher. Havia várias associações de bairro, luta por moradia, luta por melhoria de bairro, que eram movimentos que existiam antes do golpe e que acabaram com eles. Então, também eram espaços reivindicativos importantes para a mulher, para aprender a fazer política, para lutar por calçamento, para lutar por água encanada, por lutar por creche, né? Ainda nem tinha isso, para lutar por feira, para energia. Enfim, são lutas cotidianas muito importantes e que passaram como lutas menores, e não são menores. Elas são importantes. Muitas das mulheres que eu entrevistei, que depois foram para a luta armada, participaram desses grupos, associações de bairro, movimento de favelados. E isso acabou, a ditadura acabou com todos esses movimentos, que vão ser retomados em 1979, 80, no final, mais para o final da ditadura. Então, são movimentos importantes. Então, assim, a gente não pode tirar essa linha histórica das conquistas das mulheres ao longo dos anos, e como foi avançando. É claro, por exemplo, eu estava outro dia falando com uma amiga que o movimento feminista não era feminista como a gente entende, era uma prática de libertação, de acesso ao público, de acesso à militância, porque o feminismo foi muito influenciado pela França, pelas exiladas políticas. E quando você quer mudar, você tende a uma radicalização. Por que o feminismo é importante? Porque ele acaba com a hierarquização baseada no sexo. Então, ela acaba com aquilo que foi a derrota da mulher para o Engels, que a mulher se submete ao marido. E eu fui falar com as mulheres porque, assim, cada organização armada lidava com a questão da mulher de uma forma diferente. Eu sempre via muitas pesquisas falando que na luta armada as mulheres eram subsumidas aos homens e que as mulheres não tinham autonomia. Na Eliane não foi assim. Todos participavam de tudo, era uma organização de linha horizontal e ela aceitava a colaboração que cada um podia dar, seja passando um panfleto, seja ajudando numa saída. E eu trabalhei com uma questão muito interessante, que é a questão que havia vários setores estudantil, operário, mas havia um setor de ajuda chamado setor de apoio e logística, que tinha muita mulher. Aí
o pessoal fala, mas apoio é porque a mulher tem a ver com o setor de cuidado, cuidar do outro, da comida, da casa, ajudar a sair pela fronteira, dar dinheiro, abrigar, né, transportar. Muitas mulheres, é interessante que as mulheres, Marighella mesmo não dirigia, mas várias mulheres da militância dirigiam, então eram elas que transportavam ele para os encontros políticos, para os pontos. Então, eu estava falando do exagero. Na França, as feministas brasileiras usavam um adesivo que falava o seguinte: a mulher precisa do homem, assim como o peixe precisa de uma bicicleta. Ou seja, o primeiro momento foi rechaçar o homem. O homem também tem que ser um feminista. Porque a gente está falando de sexualidade, mas a gente também está falando de afeto, né? A gente está falando de liberdade, a gente está falando de igualdade. Eu vejo muito hoje o movimento assim, de direita se apropriando das ideias do feminismo, que é de origem da esquerda, e modificando. Elas querem igualdade no trabalho, igualdade de salário, mas elas são contra o aborto, elas ainda sonham em casar de véu e grinalda. Porque os anos 60 foi a ruptura de tudo isso. E a gente vai vendo como os costumes como as coisas também vão regredindo um pouco antes. Anos atrás tinha um movimento, nem sei se existe esse movimento, do resolvi esperar. Resolvi esperar. Então, assim, uma coisa da mulher casta, da pureza, sabe? E isso está sendo retomado. Está havendo uma nova sacralização da mulher e do corpo da mulher. Isso é um atraso. Sabe, a mulher já viveu essa sacralização e essa desqualificação pela repressão. Então, por exemplo, a mulher que militava era considerada puta. A mulher que militava, ela era considerada amante de. Teve um caso, a sobrinha do brigadeiro João Paulo Burnier, que queria explodir o gasômetro, a Diva Burnier, ela é falecida já. Ela foi acusada de ser amante de um militante e, por isso, foi presa. Que ela facilitava, ela era cúmplice. Em quase toda a documentação do Brasil Nunca Mais, a mulher é sempre cúmplice. Ela nunca é voz ativa, ela nunca entrou na organização porque ela quis, ela sempre foi a menina do interior que chegou, a ingênua, a levada a enganada pelo marido, pelo namorado, pelo companheiro. Então, ela foi acusada de ser amante. E aí ela fez um teste de virgindade para dizer que ela não era amante do companheiro e, com base nisso, conseguiu uma condicional. Então, olha que nível que já chegamos. Né? Essa coisa da teologia do recato, da pureza, está voltando. Então, eles estão querendo também impor uma nova visão de mundo. Ou seja, é um retrocesso imenso. Né? A Manuela estava falando do movimento do Ele Não. Quantas mulheres e homens e crianças ocuparam as ruas? Como é importante essa voz? Como ele não, ele nunca. Né? Então, assim, como é importante que a mulher venha e diga que tem o seu papel. Então, assim, eu não tenho tanto tempo, porque tem muitas coisas interessantes, assim, como foram os passos ao longo do tempo, a mulher que, por exemplo, que trabalhava no banco, quando começou o primeiro concurso, teve abaixo-assinado de mulher para poder usar calça jeans, sabe, que a mulher não podia usar. Assim, a Vera Gertel, por exemplo, que era uma atriz que fez a peça Eles Não Usam Black Tie, para ser contratada como atriz, ela teve que fazer um exame para saber se tinha alguma doença venérea. Então, assim, você vê como quem era ligado à esquerda tinha um pensamento progressista, estava atuando, seja na cultura, na sociedade, nos movimentos sociais, ou mesmo dentro da luta armada, sempre foram um obstáculo, sempre foram desqualificados. E é isso que eles estão tentando fazer de novo, desqualificar uma nova visão de mundo, desqualificar a universidade. A universidade, naquela época, os militantes estudantis lutavam por uma universidade não excludente, para que o pobre pudesse estudar, para que pudesse ter bebedouro, para que pudesse ter laboratório. Então, assim, para produzir ciência é fundamental para qualquer país que pense em se desenvolver. Né? Então, a gente vê, eu vou falar alguns elementos assim, tentar fazer um link com esse passado. Então, como volta a acontecer a intervenção moralizadora do Estado na sociedade?
e em várias esferas da sociedade, seja nas universidades, seja no comportamento, seja na justiça. A justiça hoje é praticamente condutora do Estado, como na ditadura. Não é uma ditadura, não está escrito ditadura, mas o comportamento, é como o Serrano fala, é um estado de exceção. A democracia permite coisas dentro da legalidade. Por exemplo, a repressão, na ditadura tinha processos, as pessoas eram punidas dentro de uma lei que ela mesma criou. A ditadura era chamada de Revolução Redentora. O AI-5 foi imposto porque dizia que havia muita liberdade. É como dizer que na universidade se faz balbúrdia. Então, a gente tem que saber o que é determinante pelo poder e pelas instituições oficiais e como ela interfere na vida do cidadão comum, na esfera privada, na esfera pública. Então, assim, de modo que assim, a gente começa a perder o monopólio do nosso discurso. E o monopólio do discurso deles é baseado em resgate de alguns sentimentos cívicos ancorados numa ideia de lei e ordem, que um militar chega e ele vai colocar ordem. É o mesmo discurso de corrupção que derrubou o João Goulart, né? Nessa intervenção moralizadora, essa espiritualização do corpo da mulher, essa sacralização da mulher, mulher pura, casta, que fica em casa, que cuida do marido, essa hiperbolização da maternidade, que a Flávia Biroli falou. Né? O Vladimir Safat deu uma entrevista para o Tutameia muito interessante, falando assim, que o governo de Bolsonaro está acabando com a solidariedade social, porque as pessoas não se identificam mais, não defendem mais, elas se afastam. E também com a consciência crítica. Há um culto a uma ignorância. Né? E outro dia eu vi uma placa, como na ditadura, a ditadura fazia uma propaganda falando assim, brasileiros, deem sua cota de sacrifício por esse governo. E o Bolsonaro, de certa forma, pede uma cota de sacrifício para passar a Previdência, a todas as reformas. E, assim, uma ideia de que as decisões deles são sempre técnicas e não motivadas por ideologia. A ideologia é do governo anterior. Quem deve ser combatido é o comunista. Não, é anticomunista, é religiosa, é contra a sexualidade. Então, assim, a gente vê, não é a mesma, a situação não é o mesmo contexto, mas o discurso é o mesmo. É o mesmo discurso. É uma espécie de missão ordenadora e pacificadora da sociedade, quando o Estado não se responsabiliza pela segurança pública, é dar arma para a criança, dar arma para a jovem, dar arma para a população. Então, é um Estado armado, ele quer destruir o outro, ele quer excluir o outro, ele quer excluir a pluralidade. E a gente já viveu isso há 50 anos atrás. A gente já teve uma Comissão Nacional da Verdade para dizer o que aconteceu naquela época. Então, assim, hoje se fala muito do espaço de fala, do lugar de fala, mas a gente tem que pensar qual foi o lugar de escuta, de que forma a ditadura que foi destruída, ou não totalmente, de que forma esses elementos ainda estão na sociedade, de que forma a informação chega às pessoas. E uma coisa que eu o tempo acabou. Então, eu vou abrir para o debate, aí vocês me perguntam mais coisas, tá? Vou encerrando, tá bom. Então, é isso que eu estava falando. A ideia dos maus brasileiros. Né? A Márcia Tiburi está na França, eu tenho uma amiga que está ajudando ela a ser acolhida, acostumar com o ambiente. E ela escreveu um livro, Como Conversar com um Fascista. Teve diálogo? Teve algum diálogo? Onde está a Márcia Tiburi? Onde está Jean Willis? Então, assim, a gente tem que pensar como a esquerda está perdendo o monopólio do discurso. E assim, há erros da esquerda? Sim, há erros. Mas a gente tem que definir um pouco melhor, contar mais as histórias das lutas brasileiras. Porque, como Marighella também era um ótimo deputado, e agora é um guerrilheiro conhecido, o Wagner Moura fez um filme sobre ele, então a gente não pode
apagar as lutas do passado, porque elas estão presentes, elas têm que estar presentes. Eu não gosto do Gabeira, porque o Gabeira disse uma vez uma coisa sobre a luta armada. Tem muita gente que não gosta do Gabeira. Só por uma coisa. Ele falou assim, a luta armada foi o erro mais fascinante de uma geração. Então, se ela foi um erro, para que estudá-la? Vamos descartá-la. Qual foi a importância de uma luta armada no Brasil? Não foi só no Brasil, foi no Uruguai, na Argentina. Por um tempo, foram os únicos que ficaram aqui dando a vida. Hoje, quem tem uma causa, quem é capaz de dar a vida por um ideal? Você conta nos dedos. Era a luta por um homem novo, e esse homem novo não era o homem partidário. Né? Havia uma causa, havia uma solidariedade social mesmo. Das coisas mais importantes, eu acho, desse livro é recuperar aquelas ajudas silenciosas de pessoas que eram simpatizantes ou periferia da organização, que eu uso a figura do álibi ideológico. Como, ao mesmo tempo, você transparece para a sociedade que você aquece e você concorda com a ditadura, e nas fibras do próprio sistema você está atuando, você está ajudando. Tem várias histórias assim de uma médica psiquiatra que internou numa clínica de repouso que ela trabalhava gente, colocou lá que era maluco, que tinha problema psiquiátrico para poder sair do Brasil. Tem vários exemplos. São atos e gestos que nem sempre são ligados a pensamento de esquerda, mas são ações que estão contra a violência do Estado. Você pode falar que na ditadura teve apoio civil, sim, teve. Mas quem foram aqueles que disseram não? Onde está a resistência ideológica? Ela existiu. Assim, a Eliane se conta mais ou menos 15 mil militantes no grupo, em diferentes regiões, não foi São Paulo, Rio, teve gente militando na cooperativa de peixe de leite no Araguaia, teve gente fazendo militância no Sul para tirar a gente pela fronteira. Então, assim, ela foi bastante grande. É claro, era uma luta desigual? Era. Tinha Marinha, Exército, Aeronáutica e toda a ideologia de segurança nacional, que controlava todos os movimentos. Então, a gente está vendo, de novo, o Estado interferindo nas relações pessoais, nas relações estudantis, nas relações na vida até espiritual. Então, assim, você não é do meu grupo, então você não é. Eu vou te eliminar. Entendeu? Então, assim, são várias coisas que a gente precisa pensar. Por exemplo, antigamente, há muitos casos que ficaram famosos, os chamados crimes de honra. Que eram os crimes de honra. Se a mulher tivesse traído o marido podia matá-la. A gente vê a quantidade de feminicídios que ocorrem porque, num relacionamento, há uma relação de posse. E o homem não aceita que a mulher se separe dele. O que ele faz? Ele mata a mulher. Sabe? Você vai dar arma para ele? Você vai armar esse homem para matar mais? Então, assim, a gente está vivendo um período muito ruim, porque assim, é dentro de uma democracia, uma ideia de democracia um pouco volátil, e uma mudança de discurso. Eles estão usando exatamente o que fizeram na ditadura, a revolução, como que ela é redentora. Chamavam não sei se vocês conhecem a história, todos os regimes autoritários... Acabou. Usaram dessa metáfora para dizer que estavam lutando pela democracia, lutando pelo trabalhador, e quando estava tirando direitos, estava matando as pessoas, estava escondendo as verdades, estava destruindo a universidade. Então, é isso. Obrigada. Desculpa, mas eu tenho que ser chata, porque senão a gente não vai dar conta de acabar, que a gente já está bem atrasada. É o seguinte, gente, agora nós vamos passar para o debate e já chegaram as questões aqui na mesa. Tem 3 questões gerais, que são mais ou menos sobre o mesmo assunto, eu vou ler, e depois tem as questões individuais, então essas gerais é para toda a mesa, tá? E as individuais que eu já distribuí. As questões para toda a mesa, elas estão se referindo ao seguinte: o debate gira em torno de políticas públicas para a mulher, consciência de classe, etc., temas centrais do progressismo,
mas olhamos para a nossa volta e somos todos brancos, pessoas privilegiadas, com estudo e pensamento apenas entre nós. Se a esquerda quer mudar, tem que trazer o feminismo negro. Como é possível chegar à igualdade entre pessoas de diferentes ideologias, sendo que a própria esquerda faz segregações? Considerando a reflexão e o reconhecimento da inclusão das classes minoritárias dentro do contexto das lutas de classe, vocês consideram que a elite intelectual de esquerda no Brasil precisa, de alguma forma, refletir sobre a sua militância e buscar novas hipóteses de diálogo com a periferia? Vocês consideram que o processo de aceitação de mulheres negras no meio acadêmico tem se dado de forma positiva, ou a academia ainda deve ser mais receptiva e democrática? Então, vocês têm 10 minutos para responder e pode já fazendo as suas considerações finais, tá? Não, são só essas. Não, essas são só suas, tá? Então, quem vai responder primeiro? Pode descer na mesma hora? Bom, obrigada pelas questões. Eu vou passar por aquelas que foram lidas para a mesa e por outra que recebi aqui também. Meu entendimento é que os feminismos negros têm sido a maior potência crítica, tanto no campo teórico com o qual eu trabalho, das teorias da democracia, quanto do ponto de vista da construção de lutas que nos trazem perspectivas alternativas para se pensar o Estado na relação com as formas de desigualdade existentes. Então, esse é de fato, o meu entendimento. Acho que a gente não... É incontornável passar pela crítica feita pelos feminismos negros para se pensar os limites da democracia, a relação entre crise da democracia e crise do capitalismo, a questão de como o Estado se estabelece do ponto de vista de uma conexão entre desproteção e repressão, né? Então, a dimensão da desproteção, ao mesmo tempo a dimensão da reprodução, da repressão, associadas muito fortemente num modo de abordagem seletiva das populações pelo próprio Estado, né? Então, não tenho dúvida. Outra coisa é que também é de uma perspectiva da luta antirracista e, especificamente, da luta das mulheres negras, que tem ficado muito claro o fato de que nós não estamos falando apenas em desconstrução de direitos, mas na baixa efetividade do Estado de Direito no que diz respeito a populações específicas. E essas populações são maioria, são majoritárias. Uma orientanda minha que terminou o mestrado, está fazendo agora doutorado comigo lá na UNB, ela fez uma pesquisa incrível em que ela entrevistou mulheres que passaram a atuar politicamente quando seus filhos foram assassinados pela polícia, né? São mulheres negras de espaços periféricos do Rio, de São Paulo e de Santos, nesse caso. E essas mulheres não têm apenas uma narrativa sobre a morte dos seus filhos. Elas têm uma concepção de justiça, uma concepção de Estado. Então, elas têm uma perspectiva muito fundada no seu cotidiano de desproteção e de violência, para pensar o que é a história brasileira dessas últimas décadas e o que é o Estado brasileiro, né? Então, eu só tenho a concordar com aquelas pessoas que disseram que temos um problema em discutir esses temas sem ter mulheres negras, mulheres que trabalham na perspectiva do feminismo negro mais diretamente, né? Embora eu quero dizer a vocês, não é desculpando essa ausência ou justificando essa ausência, que esse meu livro, Democracia, Gênero e Desigualdades, esse último livro que eu publiquei pela Boitempo no ano passado, é um livro em que o entendimento que é trabalhado, o entendimento que assumo, é que a produção do gênero ela é racializada e atravessada pelas relações de classe, necessariamente. Então, que pensar divisão sexual do trabalho, por exemplo, é pensar um modo de organização de gênero, racial e de classe das posições, e que as vulnerabilidades diferenciadas entre as mulheres não serão explicadas se nós não compreendermos
que essas relações são relações permanentemente atravessadas pela classe e pela racialização, né, das mulheres, do acesso ao trabalho, das formas de inserção social. Também, nesse sentido, uma questão que me chegou aqui, do Fábio Gomes, de que a ideia de famílias desestruturadas ela é anterior aos embates políticos atuais, né? Então, por exemplo, no âmbito escolar, como ele diz, como professoras e professores já trabalhavam com essa ideia, né, de que o problema está nas famílias desestruturadas, né? Ela indicaria que essa responsabilização das famílias ela é anterior a essas disputas atuais. Eu concordo que ela é anterior, mas há um uso político da responsabilização das famílias num registro moral que não foi sempre utilizado da mesma forma, não esteve presente nas disputas políticas da mesma forma, nem no Brasil, nem em outras partes do mundo nas últimas décadas, né? É possível acompanhar o debate estadunidense como um debate que trouxe essa ideia da maioria moral, da moralização das relações sexuais e do modo de organização das famílias, antes desse nosso momento em que essa temática ganha centralidade na América Latina. Mas, ainda assim, não com o padrão que tem hoje. Então, é interessante a gente observar. Parece-me que nós precisamos compreender, essa é a minha posição, a minha análise, que há uma questão central que é a dos padrões de responsabilização, né? Então, os padrões de responsabilização que, neste momento, são de atribuição a núcleos familiares privados, daquele papel de que o Estado se esquiva. E se esquiva uma nova volta do parafuso, nesse esquivar-se da responsabilidade coletiva, né? Então, é muito fundamentalmente privatizante. Nós não estamos falando de privatização de empresa, nós estamos falando de um modo de conceber a sociedade que permeia as relações cotidianas. Então, essa responsabilização das famílias, dos núcleos familiares privados, ela é muito central. Parece-me que é bastante importante também a gente compreender que essa responsabilização necessariamente gerará uma resposta falha. Por quê? Porque as famílias não têm condições de responder a essa demanda por responsabilizar-se, pelo cuidado, por produzir sujeitos funcionais numa sociedade tão disfuncional como a nossa, como eu mencionei na minha fala, né? Mas essa capacidade das famílias responderem a essa privatização mais completa, então, né, das funções, das responsabilidades, ela é também muito desigual entre as famílias e ela vai sendo bastante racializada na medida em que a disfunção familiar ela recebe a repressão de Estado como resposta. Então, as famílias não têm condições de responder igualmente aos processos de re-responsabilização, né, de privatização das responsabilidades. E, ao não terem condições de assumir, a resposta que têm por gerar filhos que não teriam lugar nessa sociedade tão disfuncional é uma repressão justificada. Então, a gente está também no âmbito em que se separa aqueles núcleos, são separados aqueles núcleos que são, então, capazes de responder a essa moralização das funções das famílias na sociedade e aqueles núcleos que, sendo vistos como disfuncionais, podem ser desumanizados. A desumanização dos garotos negros no Brasil, ela aparece no mesmo registro da idealização das famílias e da culpabilização das mães. Tá? Então, é o que eu deixaria pelo tempo que eu tenho aqui. Pode fazer suas considerações finais? Tá bem, tá. Eu só mencionaria que eu queria mencionar, eu concordo 100% com o que Manuela disse sobre o problema não ser um problema identitário. Com isso, eu não quero dizer que as lutas não possam se construir também identitariamente, mas os problemas com os quais nós estamos lidando, eles não são de caráter identitário. Eles dizem respeito às desigualdades e ao modo como elas organizam a vida das pessoas cotidianamente. Eles dizem respeito à relação entre Estado, sociedade e o poder do capital. É disso que nós estamos falando. Quando a gente pensa esse novo momento de naturalização do papel de mulheres e homens nas sociedades,
a forma como a racialização tem servido à desumanização. Nós estamos lidando com questões que são, de fato, estruturantes das relações de poder nesse momento, né? E as mulheres estão em um lugar muito central, tanto na construção da luta política, quanto do ponto de vista do lugar social que ocupam e do quanto são afetadas por essa retração do Estado e por esses processos de militarização na sociedade, né? Então, me parece que nós estamos diante de uma situação que, do ponto de vista político e do ponto de vista também intelectual, é muito interessante para nós pensarmos, né, de que problemas nós estamos tratando, né? Então, problema de gênero não é problema de mulher, é problema da democracia, diz respeito ao Estado, diz respeito ao modo como as relações de trabalho se organizam. É disso que nós estamos falando. Nós não estamos falando de problema específico de um grupo, mas de problema geral da sociedade, de problema político que perpassa as relações de poder cotidianas e o modo de organização do Estado e das democracias, tá? Talvez eles saibam disso melhor que a gente. Tá? Por isso elegeram, né, o gênero, as mulheres, a luta feminista, a luta antirracista como alvos. Tá? É isso. Muito obrigada. A gente está... ficou alto. Daí eu me assustei. A gente está correndo com o tempo. Vou passar por todas as questões muito rapidamente. Primeiro, eu acho que há de mais incrível no Brasil atual o movimento das mulheres negras, ou os movimentos das mulheres negras, o movimento de mulheres negras na academia, na sociedade, de mulheres negras que se organizam em diversos movimentos sociais, que reivindicam a sua presença nos diversos espaços. E eu acredito que a academia não está aberta a elas. A academia, para mim, não está aberta a quase nada. A academia não está... Ontem à noite eu assisti aquele documentário A Terra é Plana. Fiquei impressionada, não com as ideias deles, fiquem tranquilos, o remédio da enxaqueca não está me fazendo ainda ser terraplanista, mas justamente com uma das perspectivas, que é o fato da ciência nunca ter sido produzida pelo povo, porque sempre foi produzida pela elite, mesmo que muitas vezes uma elite comprometida com o desenvolvimento econômico, ou que nós chamaríamos de consciência, enfim... também faz com que essa elite científica sempre tenha se lixado para o povo não compreender o que ela produz, né? Assimila, pega para ti. Então, as mulheres negras chutaram o pé, botaram o pé na porta da academia e entraram. Não acho que a academia abriu porta nenhuma para elas. Entraram, arrombaram as portas e acho que vieram para ficar. Então, isso é o mais incrível, ocupando muitos espaços que foram abertos, inclusive com as novas tecnologias. Então, hoje existe como o conhecimento circular, não com aquele democratismo que alguns idealizam, né, porque o poder econômico existe nas redes, mas existe também como circular, como não existia antes. A produção de cultura que as mulheres negras têm feito é sensacional, né, e circula, apesar de todos os vetos, consegue brechas para circular. Então, eu sou absolutamente fascinada com a potência disso, porque combater a desigualdade no Brasil, né, quem é de esquerda precisa estar preocupado em combater a desigualdade econômica nesse país, que é o país mais desigual do mundo. E a desigualdade brasileira é estruturada a partir da questão racial e da questão de gênero. Então, são essas mulheres que podem ser a força motriz desse processo de transformação. Essa é a minha visão. Então, eu quero ser dirigida por elas nesse processo de transformação, porque elas são a maior parte das pessoas que vivem nessa condição de desigualdade que eu dedico parte da minha vida para tentar enfrentar. Então, sou felicíssima com isso. Eu recebi várias ponderações com relação a voto de mulheres no Bolsonaro, mas eu quero fazer uma homenagem a uma pessoa que me mandou uma pergunta por escrito, porque passam os anos e ele nunca muda, que é o senador Suplicy, que está aqui. Me mandou mensagem por escrito, eu amo ele, gente. Perguntando o que eu acho... Ele é demais, ele está ali. Senador, o senhor estava de sunga ontem na manifestação? Eu vi isso mesmo. O senhor sabe que eu combato fake news. Eu vi uma foto do senhor de sunga lutando pela vida das negras e dos negros. A foto é verdadeira? O senhor estava na praia? Eu estava na praia. Não, quero dizer que o senhor está
no shape, está nos trinks. Quero ali, o nosso boxeador está de sunga, você sabe a autoestima? Eu falei assim, nem nos meus áureos tempos já está de biquíni na praia. Falei, nada como a autoestima dos homens. O senhor está ótimo. Disseram que ia ter um manifesto ali em favor das mães protestando contra a morte de seus filhos. Então o senhor estava no Rio ontem. Eu estava no Rio, e daí eu fui lá. Vocês vejam como... Estava no Rio, em 2 minutos a gente descobre tudo. Estava mesmo no Rio, estava mesmo de sunga na praia, mas estava do lado certo, lutando pela vida das mulheres negras e negros desse país. O senador Suplicy faz uma pergunta e eu quero falar sobre ela, porque ele pergunta sobre o que eu acho das prévias entre PT, PDT, PSB, PCdoB, PSOL, Rede, quem quer que esteja junto conosco nas eleições municipais. Senador, eu não sei se serão prévias ou não. Eu, sinceramente, espero que os nossos partidos tenham a leitura correta da realidade, do que representa o governo Bolsonaro para o Brasil e para o nosso povo, que sejam os nossos partidos todos coerentes com o discurso de que isso representa uma ameaça com fortes traços fascistas e que se unam. Se em alguma cidade o formato for prévias, que seja. Se em outra cidade tiver um consenso em torno de algum nome sem prévias, que seja. O que, para mim, é inconcebível é que nós não estejamos juntos para construir espaços de resistência a essa luta que será longa de enfrentamento a esse governo. A nossa unidade, eu, sinceramente, espero que a gente esteja junto para conseguir ampliar. Porque se a ameaça é a democracia, como eu digo que é, se existe ameaça fascista, como muita gente diz, a gente tem que ser coerente. Senão, engole a palavra e guarda ela dentro da cabeça. Porque fascismo é coisa séria. Eu acho que é. Acho que é porque nos desumaniza. Acho que é porque tem esses traços de nos colocar como um inimigo coletivo a ser exterminado. São traços de uma sociedade que já existiu. Se é assim, não acho nem que isso tem que ser só da esquerda. Acho que a gente tem que estar juntinho entre nós para procurar umas outras mãos. O meu ninguém solta a mão de ninguém, eu estou procurando mais umas mãos para dar por aí. Por quê? Porque e eu vou terminar dizendo isso, esse lugar que eles nos colocam, reforçando, inclusive, padrões cognitivos de isolamento a partir das bolhas da internet, servem para eles. Não, é impossível dissociar a crise econômica das masculinidades da crise das masculinidades. É impossível. É por isso que eles escolhem esses assuntos também, porque eles precisam defender tudo que eles defendem, gente? Como é que eles vão dizer para o homem que ele não é mais o provedor, se é só para isso que serve na cabeça deles? Então, nós precisamos também sair desse lugar isolado que eles nos colocam ali, voltar a conversar entre nós, conversar com mais gente que defende a democracia e conversar com o povo, pelo amor do nosso povo e do nosso país. Paremos todos de dizer que não conversemos, que não aceitamos bolsominion arrependido, que não queremos, queremos mais, queremos todos, queremos que se arrependam, vão na missa, rezem, peçam perdão, mas venham para o lado de cá, porque nós precisamos barrar isso no nosso país e nós não barraremos só entre nós. É muito bom o discurso radical, é o que dá mais palma. Todo mundo gosta, principalmente os homens, adoram erguer punho, dizer que vão lutar na ilegalidade. Os meus camaradas do PCdoB que morreram nessa ditadura, o Marighella, cujo filho não conheceu o pai, não morreu para que nós tivéssemos que viver de novo na ilegalidade. Morreu para que nós lutássemos e nos agarrássemos à democracia. Nos agarremos a ela, senador, com prévia, sem prévia, para que a gente vença as eleições municipais e reúna forças para barrar o fascismo no nosso país. Obrigada. Minha meta é ir de biquíni na praia, lutar por qualquer coisa, senador. Na próxima. 5 minutinhos, rapidinho. Olha, eu não tenho tantas coisas a acrescentar. O feminismo, na sua origem, que é o feminismo branco, e de mulheres instruídas, de uma classe média, média alta, ele
tinha uma discussão grande sobre a maternidade. O feminismo negro, os instrumentos de luta do feminismo negro é a maternidade. É a mãe que vai defender o filho que foi morto pelo policial. A gente tem as mães de Acari, as mães da Cinelândia, a Flávia Biroli estava falando de uma orientanda sua que está fazendo uma pesquisa com essas mulheres, que é um trabalho maravilhoso, e mostra os pontos de contatos entre o feminismo, como a Bell Hooks diz, o feminismo é para todos. Porque o feminismo ele discute poder, ele discute liberdade, ele discute afeto. Não é uma pauta das mulheres, é uma pauta que deveria ser de todos. A gente tem que ser feminista e tentar ser feminista todos os dias, né? E eu me lembro bastante de uma figura que hoje ela foi bastante recuperada, tem algumas pesquisas sobre ela, que é a Lélia Gonzalez. E a Lélia Gonzalez, ela sempre defendia muito um feminismo que fosse latino-americano. Porque a vida da mulher no Brasil e no Conde Sul, a vida da mulher periférica e negra, é muito diferente da vida de uma mulher francesa, de uma mulher sueca, de uma mulher alemã. Então, ela destacava muito essa questão de um feminismo que fosse da América Latina e que justamente apontasse as particularidades da mulher brasileira, né? As feministas brasileiras que foram para o exílio e ficaram na França, então o primeiro choque foi que elas não tinham mais empregada doméstica. E também tem um processo interessante, que foi o processo de prisão dos homens. Muitos dos homens que foram presos saíram da prisão transformados. Eu tenho uma militante que me falou o seguinte: quando a gente militava, eu continuava fazendo os trabalhos de casa. E ele fazia o discurso político, ele escrevia os documentos e eu fazia os bolinhos. Mas, quando ele saiu da prisão, ele aprendeu a lavar suas cuecas. E aí a coisa mudou. Então, assim, não é só... pode ser política de Estado, mas tem que ser um comportamento do dia a dia, pessoal, dentro dos relacionamentos, na educação dos filhos. Então, eu acho muito interessante essa ideia da Lélia Gonzalez, porque a gente tem particularidades. Por exemplo, na França, eu vi outro dia uma matéria, ocorre a cada 2 dias um feminicídio. Aqui no Brasil, a cada 2 minutos. Então, não que não exista, mas, assim, a estrutura de Estado para creches, para apoio às mulheres, para licença maternidade na França, que é a realidade que eu conheço mais, é muito diferente da realidade que a gente tem aqui. Então, assim, a gente tem que lutar de acordo com as particularidades brasileiras. E, assim, tendo estudado a Eliane e tendo acompanhado um pouco da vida do Marighella, das vidas dos militantes, das militantes, ele sempre falava... Porque todo mundo fala que houve um grande apoio de Cuba, ao Brasil, tudo, mas o Marighella falava: aceitamos Cuba, a ajuda de Cuba, porque assim a luta de Cuba é inspiradora, como a luta do Vietnã é inspiradora, como a luta da Argélia é inspiradora, mas a nossa revolução tem que ser brasileira. A gente reconhece a luta, mas a gente tem que fazer nos moldes brasileiros, com as coisas brasileiras. E se você vê a ideia do Marighella, em caso de uma vitória, as reformas que ele propunha são muito próximas às reformas do João Goulart. E 50 anos depois, a gente ainda está falando de coisas, apoio à ciência, proteção ao inquilinato, várias questões que ainda hoje são presentes, que a gente não conseguiu dar uma solução, né? A questão das creches, a Flávia estava falando. Então, assim, eu acho que eu não tenho muitas coisas mais a acrescentar. Eu gostaria assim, de falar um pouco mais do livro, mas eu não vou ter tempo. Mas assim, são várias histórias muito interessantes de como as mulheres romperam, de que maneira romperam, e o que representou para o Brasil daquele tempo, o que representa hoje, que são mulheres ainda que continuam comprometidas. Então, eu acho assim, nem todas entraram em partidos políticos, e eu acho, isso é a opinião pessoal minha, eu acho que elas nunca encontraram uma organização como a Eliane na vida delas, né? Que era horizontal, em que assim havia uma solidariedade, havia uma forma de atuação mais independente, mais autônoma. Então, é isso. Obrigada. Bom,
mais uma vez, eu vou dizer que a Flávia tem 2 livros aqui que ela se dispôs a autografar se alguém tiver afim, né? Se alguém comprou o livro e quiser autógrafo dela, ela está aqui. Nós vamos encerrar essa mesa, porque a mesa maior aqui no Tuca começaria às 7h, tá? Pediram para que eu falasse desse livro, Brasil, Ponto de Mutação, organizado pelo Edson Urbano. Né? Depois ele está exposto aí fora. Eu quero agradecer a todos e a todas que vieram para esse debate e para essa mesa. Muito obrigada, e muito obrigada também às palestrantes.